Para começar, para evitar ser associado ainda mais ao caso Master, o governo Lula quer convencer o ministro Dias Toffoli a se licenciar do judiciário neste primeiro momento, até deixar o tribunal em definitivo posteriormente. O presidente tem dito a assessores que todos os escândalos que já se tornaram públicos até agora a respeito da relação do magistrado com Daniel Vorcaro seriam apenas o aperitivo do que ainda está por vir. Ao justificar sua intenção de fazer Toffoli se afastar, Lula tem dito que a Polícia Federal já sabe de vários outros episódios que podem complicar a vida do ministro, indicado por ele em seu segundo mandato, e afundar ainda mais o judiciário quanto o governo na crise, que envolve o caso do Banco Master. Mais uma camada nesse complexo esquema chamado Banco Master. Muitas investigações em curso, informações que vêm à tona, revelações que são trazidas por vários veículos de comunicação a cada dia. Vamos começar com o Luiz Felipe Dávila. Já está preparado, Dávila, a postos, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. É preciso considerar essa como uma notícia muito especial, muito interessante. Mais uma camada nesse complexo esquema e nessa complexa investigação que é o caso do Banco Master. A informação indica que o presidente da República já estaria fazendo uma avaliação e entende que a saída provisória, uma licença de Dias Toffoli seria o mais adequado, até para uma saída definitiva em um segundo momento. Enfim, parece que há outras coisas que implicarão, inclusive, o ministro, que viriam à tona. É aguardar para ver. Quais são suas análises, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, surpreendente é o presidente da República fazer este tipo de pedido ou conjectura, por uma razão muito simples. Não há motivo para remover Dias Toffoli do STF. A única instituição que pode removê-lo do cargo é o Senado Federal. Portanto, o presidente pode exercer pressão. É óbvio que Dias Toffoli, enrolado como está no caso do Banco Master, não vai deixar a corte, porque ele vai ficar completamente desprotegido fora da corte. Dentro da corte, ele tem meios para tentar conter um pouco do que está acontecendo em torno dessas ligações perigosas do Banco Master com a sua família. Fora da Suprema Corte, ele estaria à deriva. Portanto, este pedido mostra o desespero do presidente da República tentando resolver um problema político. Afinal de contas, Dias Toffoli foi advogado do PT, ligado ao PT há muito tempo, indicado pelo PT para a Suprema Corte. Então, esta ligação do Banco Master com o governo está cada vez mais forte na mentalidade popular. E isso cria enorme incômodo no presidente da República, que está vendo que colou nele. Afinal de contas, colou não só por causa de figuras do PT envolvidas diretamente no escândalo, como também pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é visto como petista, principalmente por causa de Dias Toffoli e outros ministros indicados pelo PT. Então, Caniato, este pedido não faz o menor sentido. É evidente que Dias Toffoli não vai perder o escudo de ser membro do Supremo para se proteger, ele, a sua família e esta ligação perigosa com o Banco Master. Lula não vai resolver a questão política removendo ou pedindo para Toffoli deixar o poder. Esta é uma tarefa do Senado Federal. Um Senado Federal que, por enquanto, mostra sinais de covardia, como é o caso da Procuradoria-Geral da República. Pois é, interessante essa análise do Dávila, mas há um entendimento de alguns que essa saída poderia ser feita de maneira voluntária. O próprio ministro solicitaria uma licença. Preciso me afastar, sei lá, para resolver problemas particulares, Não teve, inclusive, uma decisão tomada por ele para sair da relatoria do caso do Banco Master, após as citações, as reportagens que indicavam a ligação daquela empresa que ele tem em sociedade, que teve participação no tal resort, enfim. Da mesma maneira que ele decidiu sair da relatoria e aí o presidente da corte teve que fazer um novo sorteio e aí André Mendonça foi escolhido, alguns entendem que
A partir dessa sinalização do presidente da República, Dias Toffoli poderia pedir uma licença, sair por algum tempo, até esperar a poeira baixar, sei lá, o avanço das investigações, e aí, num segundo momento, renunciaria. Tem um outro projeto de vida, sei lá, vamos morar no exterior. Um exemplo, tá? Mas muitos entendem que isso poderia acontecer. Deixa eu chamar, o Bruno Musa está preparado, né? O Bruno Musa, vamos colocar o Bruno com a gente? Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. As muitas informações que chegam à redação aqui da Jovem Pan, várias apurações, e a notícia do momento, essa possibilidade de uma licença a ser pedida por Dias Toffoli, mas há tratativas que envolveriam até o presidente da República. Claro, não é uma informação oficial, são informações de bastidores que vêm sendo divulgadas por alguns veículos. Mas e aí, o que é preciso considerar a partir dessa possibilidade? Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos escutam. Bom, eu tenho uma visão bastante cética com relação a tal independência dos poderes. Se elas de fato fossem independentes e puramente técnicas, claramente não haveria esse tipo de interferência. A gente já viu com o ministro anterior, que se aposentou antecipadamente, também com determinado momento crítico, digamos assim. Para o Dias Toffoli, se houver de fato esse envolvimento, essa interferência do executivo, que vale lembrar, ele sempre teve uma proximidade com o PT, foi inclusive advogado ali de pessoas importantes do partido, uma proximidade com as alas mais ideológicas, com as pessoas mais ideológicas de dentro do partido, vale lembrar que é uma clara interferência, né? Como o Dávila muito bem colocou. Se é uma tecnicidade e você de fato não está envolvido em nenhum tipo de problema, por que alguém abandonaria um cargo como ministro do STF, uma vez que lá você consegue ter todos os incentivos e consegue ter todos os privilégios que a lei determina e, convenhamos, até muito mais a gente consegue ver. Então, me parece essa clara interferência por um problema institucional muito grande, onde o executivo está vendo que a escalada de um problema no judiciário acaba jogando isso em ano de eleição para a imagem do próprio executivo, que já está manchada com esse escândalo. Vale lembrar mais um escândalo dentro do governo que comanda o executivo, que não é de hoje, repito sempre isso exaustivamente, 72% do século, e já foi um quarto desse século é governado pelo mesmo partido. Sempre lidamos com esquemas de corrupção. Cada esquema de corrupção com inflação, ou seja, começa na casa dos milhões, depois entra na casa dos bilhões, somatizado tudo com juros compostos e chegamos em número de trilhões. É impressionante o que nós vivemos. Então fica claro que essa escalada do que está acontecendo e do que está por vir, afinal de contas a própria PF disse que foi investigado, ali divulgado, 30% de um celular e tem mais 8 a serem analisados e investigados, o escândalo pode ser realmente um tsunami e varrer todo mundo da frente. E aí, cada um agora entra no modo salve-se quem puder. Pois é, chama o Roberto Mota, agora sim o Mota também conectado, preparado com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A informação de momento indica que o governo estaria negociando uma saída honrosa para um ministro da corte. Há quem diga que para mais de um ministro, mas a informação principal trata da questão que envolve Dias Toffoli. E há muitas leituras a respeito de como isso poderia acontecer, mas trata-se de uma informação que sugere um pedido de licença, uma saída em um primeiro momento para avaliar o avanço das investigações, mas talvez com a justificativa de resolver problemas particulares, e aí em um segundo momento uma decisão súbita de dar uma guinada na carreira, e aí a pessoa optaria pela saída da Suprema Corte. E, claro, informações de bastidores, né? Isso estaria sendo discutido a portas fechadas no gabinete, inclusive, de uma pessoa muito importante lá em Brasília, no Palácio do Planalto. O curioso é que isso vazou, né? Ou pelo menos deixaram vazar. Bem-vindo. Eu acho que não há nenhum acidente nisso, Caniato. Uma licença por motivos de foro íntimo, que tal? Para dar uma guinada na carreira, quem sabe abrir um escritório de advocacia e passar a advogar junto à corte. Ora, uma licença tira o ministro do foco, mas não o tira do caso.
E não há nenhuma honra envolvida nisso. Boa noite a você, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência. Se o ministro sai de cena, ele não sai do centro do escândalo. Mas amanhã, talvez, nós e o resto da mídia já estejamos falando sobre outros escândalos. E aí, o ministro, fora de cena, seria esquecido. É nisso, provavelmente, que o governo aposta. Evidentemente, uma licença ou até uma eventual renúncia não acabam com a necessidade de uma investigação completa e, eventualmente, de um processo criminal, eventualmente, um julgamento e uma condenação. Agora, a questão importante continua a mesma. Quem julgará os julgadores? O governo aposta no esquecimento. Infelizmente, no Brasil, essa costuma ser uma boa aposta. Pois é, essa é uma questão muito importante. O Mota, eu acho que prepara, inclusive, o tema, a discussão. Deixa passar para o Dávila, para a gente fazer mais uma rodada. Dávila, o fato de um ministro pedir licença para resolver problemas particulares e aí ele sai dos holofotes de um tema que é super sensível, isso não inviabiliza ou coloca um ponto final em uma investigação em curso, né? E aí a gente precisa tratar dessa questão. Como seria o avanço da investigação, da apuração e um possível julgamento na Suprema Corte? Você bem disse, o Senado Federal teria o papel de discorrer e se debruçar sobre um caso que envolve ministros da Suprema Corte. Mas na hipótese de isso não acontecer, o que nós poderíamos esperar da Suprema Corte, uma vez que um caso também tem ministros implicados e envolvidos? Verifica só o seu microfone, porque eu não estou escutando. Desculpa. Ok. Caniato, a Suprema Corte já mostrou como vai continuar atuando. É o espírito corporativista se fortalecendo e protegendo os ministros. Aconteceu isso com a decisão do ministro Gilmar Mendes, aconteceu isso com a decisão dos 10 membros do Supremo que fizeram um verdadeiro desagravo a Dias Toffoli e diz que não encontraram absolutamente nada que o impedisse de continuar o caso, e aí voluntariamente, entre aspas, Dias Toffoli abre mão da relatoria do caso. Mas veja a reação da corporação, por um sentido muito claro, Caniato. Qualquer gesto de afastamento, renúncia, mostra fraqueza e vulnerabilidade da corte. E isso pode ser a porta de entrada para ataque a outros ministros, principalmente ministros que têm contratos advocatícios com membros da sua família de mais de 130 milhões de reais, envolvendo o Banco Master. Então, isto abriria o flanco, mostraria a fraqueza da corte e abriria um espaço enorme para ataques políticos. E a corte não vai deixar isso acontecer. Portanto, é quase infantil o pedido do presidente da República para Dias Toffoli voluntariamente se afastar ou inventar uma desculpa. Isso seria visto como um sinal de que começou a tremer as bases do Supremo Tribunal Federal e abriria o flanco para mais ataques ainda políticos em cima desses ministros que têm fortes ligações com o Banco Master. Então, não vejo isso como uma possibilidade. Por isso, Caniato, só tem um jeito: e remover ministros do Supremo Tribunal Federal por meio da Constituição brasileira. É por meio do Senado Federal exercer esse papel. Ou, evidentemente, com uma renúncia voluntária, como foi o caso recentemente do ministro Barroso. Agora, qualquer outra coisa é um atalho que não vai acontecer, porque vulnerabiliza o ministro e vulnerabiliza a corte. E, portanto, não tem a menor chance de, no meio de uma crise política, isto ocorrer do jeito que o presidente da República vislumbrou. Pois é, mas é interessante quando a gente lembra de casos no Congresso Nacional, né? Deputados. Muitos deputados, quando sabem que poderão ser cassados, muitos acabam renunciando ao cargo. Deixa eu até chamar o Bruno Musa a respeito dessa
possibilidade, o Dávila mencionou o que aconteceu com o ministro Barroso, mas o ministro Barroso, até onde a gente sabe, não estava na iminência de passar por um processo de impedimento, né? Não havia, pelo menos, essa possibilidade. Eu acho que houve, sim, uma decisão tomada por ele, antecipando, inclusive, a aposentadoria. Agora, diante das informações que chegam para a gente, há, inclusive, indicações de que novas informações mais delicadas poderiam complicar a situação do ministro Toffoli, e aí a leitura de muitos é que o governo poderia tentar negociar essa saída antecipada, saída honrosa, ou inicialmente acertar com ele essa licença, né? Licença para resolver problemas pessoais, e aí depois ele pediria a saída definitiva, né? Renunciaria ao cargo de ministro da Suprema Corte. O que é preciso considerar em relação a uma atitude tomada por um ministro e o avanço das investigações? Seria um balde de água fria? Haveria, sim, uma tentativa de proteção? Aquilo que muitos chamam, eles irão se proteger, né? O corporativismo de um segmento da administração pública. Eles iriam se proteger e muito dificilmente o ministro seria implicado no avanço das investigações. Você tem uma ideia do que aconteceria em relação a isso, Musa? Podemos conjecturar e podemos debater a respeito disso, Caniato. Na minha opinião, o sistema político funciona de uma forma até predatória. Seguinte, vamos colocar a culpa ou fazer com que pague a conta alguém mais fraco para que aquele alguém mais forte tente se manter ali no poder. E, obviamente, esse alguém tem um nome, é uma pessoa importante dentro do Supremo Tribunal Federal e que também há indícios de envolvimento e está aí os nomes em toda a mídia. Me parece que o presidente Lula, ele tem, obviamente, algum tipo de proximidade com relação a isso. Vale lembrar o que aconteceu ali nas eleições de 2022, vale depois lembrar o que aconteceu ao longo do tempo depois no TSE, com vozes mais à direita que não podiam falar ou que simplesmente foram caladas à força. Então, isso mostra que há desde ali, da época da prisão do Lula, quando ele depois veio a ser solto, pelo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que se não houvesse aquele tipo de entendimento e o andar da carruagem, como falamos, culminando ali em ações onde determinadas vozes foram caladas, talvez Lula ele não estaria no executivo hoje, ele poderia estar preso se o entendimento tivesse sido diferente, ou em vias de ser solto, ou já solto por outras questões, mas não permitindo que ele retornasse ao executivo agora em 2022. Então, isso me parece que há uma leitura de determinada aproximação e o jogo político predatório ele é assim. Quem agora nós temos que sacrificar em nome de outro? E aí, o grande ponto é que com o que temos até o momento, já seria suficiente para levantar qualquer tipo de suspeita com o ministro em questão. Imagine com o restante que possa sair. Não sabemos, mas a probabilidade, com um celular, 30% deles, tudo isso de informação, tendo mais 70% desse celular e mais 7 ou 8 celulares para serem apurados, a probabilidade de conversas que venham a incriminar ainda mais é maior. Então, se dentro de Brasília não se sabe de fato o que tem para sair, eu acho que é o cálculo de risco que a gente sempre menciona aqui do Prêmio Nobel de Economia, o Gary Becker. Qual é a possibilidade de ter um respingo dentro do executivo com o que ainda pode vir a sair? Ora, se a probabilidade é muito grande, não vamos pagar para ver em ano de eleição, ainda mais quando a imagem do governo já está comprometida com relação a tudo isso. Então, me parece que há um jogo aí onde alguém mais fraco será sacrificado para alguém mais forte tentar, porque tem muita coisa para sair, permanecer no cargo atual. Mas é complicado, né? É difícil imaginar que todos os problemas seriam resolvidos a partir da saída do ministro, de forma voluntária, por um período, enfim. Deixa eu só, antes de trazer a próxima informação, que a gente daqui a pouco vai entrar no capítulo delação. Vocês se lembram que aqui na programação da Jovem Pan nós trouxemos inicialmente
detalhes e indicações de que sim, Daniel Vorcaro e seus advogados iriam caminhar para uma delação premiada. Depois, uma outra informação indicava que seria uma delação seletiva. Ele iria delatar somente algumas figuras, outras seriam poupadas. E agora volta à tona discussões e ampliação da delação premiada. Deixa eu só chamar o Mota para fechar essa rodada, quando a gente menciona a participação do presidente da República em uma articulação para proteger ou retirar Dias Toffoli da corte, ainda que por um tempo, esperar a poeira baixar. E em um segundo momento, Dias Toffoli, segundo a informação de alguns veículos, Dias Toffoli poderia inclusive renunciar ao cargo de ministro da Suprema Corte. É sempre importante a gente destacar que não saiu uma nota oficial do STF trazendo essa informação, não. São apurações de alguns jornalistas, conversaram com figuras que têm acesso a gabinetes lá no Palácio do Planalto, também tem conexões na Suprema Corte, e aí essas informações vieram à tona. Bom, tá aí esse cálculo do Planalto de que, afastando Toffoli, o presidente que tentará a reeleição, ele iria se proteger no processo eleitoral. Assim, resolve-se então o problema, afastando Dias Toffoli? Então, nenhum respingo irá atingir o presidente Lula a partir desse afastamento, porque ele está fazendo um cálculo, naturalmente, olhando o processo eleitoral. Sem dúvida. Eu acho que é um cálculo feito, Caniato, considerando-se as opções disponíveis. Uma outra alternativa seria, por exemplo, o governo convencer ao presidente do Senado a pautar o impeachment do ministro. Mas o governo não ganha nada fazendo isso do ponto de vista eleitoral. Então, na cabeça dos estrategistas do governo, que tem lá os seus momentos de fraqueza, essa renúncia do ministro seria uma solução politicamente melhor. A gente não pode perder de vista, Caniato, que uma renúncia de um ministro ou de mais de um ministro traz uma outra enorme vantagem. Abre vagas na corte. Quem sabe, no andar da carruagem, se acontecem mais 1 ou 2 escândalos até o final do ano, daqui a pouco o PT vai conseguir nomear quase todos os ministros da corte. Nossa, muito interessante isso que o Mota acaba de trazer, hein? Tem essa história. Se o ministro sai, cabe ao presidente da República indicar, né? E tem uma lista aí de figuras ligadas a ele que tem interesse em fazer parte da Suprema Corte. Falávamos, inclusive, há algum tempo em aquela figura muito ligada, inclusive, a Davi Alcolumbre, que é o preferido de Lula para a disputa do governo de Minas Gerais, que é o ex-presidente do Congresso Nacional, o Pacheco, Rodrigo Pacheco. Deixa eu passar mais uma vez, enquanto o nosso repórter não está preparado, preciso dividir a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Mas a gente segue aqui nas demais plataformas, destacando que daqui a pouco a gente vai trazer informações e atualizações sobre a possibilidade de delação premiada de Daniel Vorcaro, mas eu queria pedir para o Dávila também fazer uma reflexão sobre esse cálculo que possivelmente integrantes do PT e também assessores do presidente da República fazem em relação ao processo eleitoral. Dávila, há dúvidas em relação ao calendário, inclusive olhando para os compromissos dos senadores, se daria tempo de avançar com a investigação, conseguir comprovar a participação de algum ministro do Supremo no esquema e, a partir daí, avançar com um processo de impedimento. Porque eles têm também a campanha eleitoral, né? Muitos tentarão a reeleição, muitos senadores. Então, cairia no colo dos senadores uma bomba, que é cuidar de um processo de impedimento. Então, muitos gostariam ou achariam melhor que o ministro resolvesse isso sozinho. Olha, vai tirar um problema das nossas costas. Se quiser sair por livre, espontânea vontade ou pressão, resolve um problema para a gente. O que você acha, Dávila? Caniato, precisa entender a gênese da política do rabo preso. O que tem de senador com o rabo preso neste episódio do Banco Master e em outros processos que estão adormecendo na gaveta do Supremo Tribunal Federal é um número realmente muito grande. Por isso, Caniato, ninguém quer mexer nesse vespeiro no Senado, porque isso pode trazer à tona
alguns casos dormindo na gaveta do Supremo contra alguns senadores. E isso, no ano eleitoral, seria um desastre para aqueles que disputariam a eleição. Por isso, Caniato, hoje o desejo geral em Brasília é para varrer esse problema para debaixo do tapete, esquecer e rezar para que caia no esquecimento popular. Só que isso é impossível de acontecer. O caso está sendo todo dia coberto com propriedade pela imprensa, está sendo debatido nas redes sociais, as investigações cada dia revelam informações assustadoras sobre o grau de conivência dos poderes com Vorcaro. Por isso, não vai dar para esconder este caso no ano eleitoral. Mas o Senado fará de tudo para evitar pegar esta bomba que pode explodir no seu colo e inviabilizar, inclusive, candidaturas de alguns senadores que almejam disputar a eleição. Por isso, Caniato, esta conta está sendo feita só pelo executivo. O presidente Lula só pensa nele, assim, não, deveria ser melhor para nós da política o ministro Dias Toffoli abrir mão, pedir licença, sair. Ou até como o Mota falou, quem sabe alguns ministros começam a renunciar e aí dá espaço para o presidente da República indicar mais gente para a Suprema Corte. Mas esse é um cálculo político do Poder Executivo, não é o cálculo da Suprema Corte. A Suprema Corte tem esse grande espírito corporativista. Quando está sendo ameaçada por uma crise, ela se fecha em copas, existe esse instinto de autoproteção. E a mesma coisa acontece com o Senado. O Senado também entrou nesse espírito que eu chamo espírito tartaruga. Já viu tartaruga? Quando tem alguma coisa perigosa, ela põe o pescocinho para dentro da sua casca e fica ali esperando a crise passar. É isso que está acontecendo na política hoje. Todo mundo dando uma de tartaruga, encolhendo o pescoço, esperando esse tsunami passar e rezar para que as coisas voltem à normalidade. Mas nós, cidadãos de bens, estamos aqui lutando para que as coisas não voltem ao normal, que esses escândalos sejam devidamente apurados, que os envolvidos sejam devidamente condenados, porque o Brasil precisa mudar de rumo. Nós não podemos mais viver às custas deste patrimonialismo que dilapida o Estado brasileiro, passa a conta para o bolso de todos os brasileiros e transformou o Brasil nesta capital mundial da imoralidade e da sem-vergonhice.